Muito bom, pessoal. Tá aí, né? Vamos começar a falar aí sobre o assunto de hoje, que é exatamente a nossa amiga Trena, né? Vamos nos organizar, né? Chegar ao ponto onde a gente realmente precisa, né? de fazer todo esse trabalho. E aí, começando falando sobre a nossa amiga Trena. Vamos lá? Aí, ótimo. Bom, para dar sequência inicial aí, né? Nós da Revestbor estamos aí introduzindo toda a estrutura, né, referente à parte de medição. Então, na parte de medição, nós vamos perceber, né, a importância do uso da metodologia, os instrumentos da medição. Vou me apresentar a vocês, eu sou Misael Sancler, eu sou professor na área técnica e já fui desenhista copista, tanto elétrico como arquitetônico, desenhista mecânico e projetista mecânico. E depois eu me transformei em coordenador de manutenção. Então, para esse tipo de situação, a gente vai poder estar, né, explicando para vocês aí de uma forma mais tranquila. Bom, o que é a trena, né? Nós vamos entender o que é esse instrumento. A trena, ela na realidade, ela é uma fita métrica, né, usada para medir distâncias em geral. E ela é produzida em metal, em plástico, fibra de vidro, tá? Ela é retrátil e é condicionada numa caixinha, num invólucro, tá? As medidas da trena são centímetros, milímetros, polegadas e pés. Isso nós vamos aprender aí no decorrer das nossas aulas, tá? Quais são os tipos de trena que nós temos? Nós temos o tipo de trena longa, tá? Que é utilizada na medição de grandes distâncias, como terrenos, áreas externas e construções, medição de grandes locais abertos, né? Às vezes aí grandes tubos que a gente utiliza para fazer essa medição. Tem trenas de 15, 20, até de 100 metros. Só que elas não são feitas de material metálico, ela é feita de uma fibra, né, para poder estar sendo mais bem utilizada no nosso dia a dia, né? E aí nós temos também a trena que é mais usada aí dentro da nossa empresa, que é a trena manual, que é utilizada para peças menores, pequenas distâncias, né, medição de parede de tubulação, quantidade de cabos, tamanho de eletrodutos e por aí vai. Tem elas a medida de 3 metros, 5 e 8. Tá? Ela tem preços menores devido à sua simplicidade e uma trena hoje de 3 metros aí ela custa em torno de R$ 18, né, a fonte aí do Mercado Livre que foi pesquisada antes da aula. Temos também uma trena muito bacana, interessante, né, aliás, tecnologia, que é a trena laser digital ou eletrônica, usada para grandes distâncias e por possuir funções matemáticas, né, que ela pode transformar de metro para polegadas e tudo mais, ela é usada, né, para medição de áreas e volumes também. Se eu precisar de usar, por exemplo, uma sala, né, um quarto, um banheiro, o que for, eu meço o comprimento, a largura e a altura e automaticamente ela me dá o volume, tá? A grande vantagem é que não precisa esticar a fita, né, não precisa de mais de uma pessoa, é feita através de um laser que deve se apontar para a barreira que vai se finalizar a medição, ok? Bom, vamos para as dicas de uso. Já começar aí certo com a dica de uso, pessoal. Primeiro, evite que a fita dobre e torça, tá? Especialmente a fita de aço, pois ela pode se romper. Não é brinquedo, não é ioiô, então tem que ter cuidado. Tem cuidado para rebobinar ela, porque senão ela
quebra a mola interna, limpe a fita, se você estiver fazendo medição num local onde tem muita poeira e tudo mais, fazer a limpeza antes de guardar, né, dentro do invólucro. Use o pino das fitas da caixa aberta para dar maior tração. E para reduzir a folga, prende e tensione a fita de forma a evitar as imprecisões de medição, ou seja, aquelas falhas de medição que a gente pode encontrar. Tá? Bom, eu tenho aqui a trena na medida, ela mede em duas situações, né? Tanto em polegadas quanto em milímetros. E tem também nas trenas, às vezes muitas pessoas não percebem, mas embaixozinho aqui, ó, do invólucro, da caixinha dela, tem a medida desse invólucro para você contar quando for necessário para fazer a medição, ok? Bom, tem algumas outras informações que são importantes para a gente conhecer um pouco mais sobre o equipamento, tá? Tem algumas medidas aqui nesse início aqui, ó, comprimento total da trena, classe de precisão, muito importante saber isso aí. E as trenas, ela possui classe de precisão 1, 2 e 3. Né? E isso faz uma diferença, né, na hora que você vai adquirir, inclusive no preço. Tá? Temperatura de ensaio da trena, quando for necessário. A força máxima de trabalho é destinada aqui, ó, tá? Todas as vezes aqui embaixo, na parte em centímetros, que é destinada, né, os valores, observe que de 10 em 10 ela vai estar em vermelho. Isso significa medidas em decímetros. Assim como na polegada tem também uma medida especial. Aqui, né, que é 12 polegadas, equivale a um pé, que equivale a 304,8 milímetros, ok? Então são descrições na trena que às vezes passa desapercebido e a gente não leva muito em consideração, ok? Bom, uma coisa importante para a gente entender que eu tenho medidas em milímetros e eu tenho medidas em polegadas. A medida em milímetro é muito usual para nós aqui, principalmente no Brasil, que adotou o Sistema Internacional de Medidas, mas tem também as medições realizadas no modelo inglês. O modelo inglês, por exemplo, ele toma como referência as medidas do corpo humano. Tanto que você vai ver no futebol americano, no futebol inglês, as medidas em jardas, né, que equivale da ponta do nariz até o braço esticado, na ponta do braço esticado, e aí jardas. E a mais famosa delas, né, talvez, que é a polegada, que é justamente essa medida daqui até o outro lado. Medida que foi realizada no rei na época. Então tomou como unidade de medida a próprio tamanho, né, do rei. Bom, a medida do polegar, né, do ser humano, ele é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. E aqui a gente tem as nossas referências, né? A 1 polegada, que é 25,4 milímetros, meia polegada, que é 12,7, se uma é 25,4, metade disso é 12,7. E aqui as outras referências, ok? Bom, aqui tem alguns modelos, né? Stanley, Lufkin, Starrett, né? Todas essas aqui são as trenas com modelos, né? Os seus modelos comerciais mais utilizados e mais encontrados no nosso mercado aí das trenas, ok? Bom, como é que nós vamos fazer essa medição em polegadas? Vamos entender um pouco melhor como que funciona a divisão da polegada. E aí, nós vamos ver aqui, ó, que de 1 a 2 eu tenho uma polegada inteira, tá? E como é que eu vou fazer subdivisões disso? Dividindo pela metade, tá? Então, por exemplo, eu dividi uma polegada ao meio,
tenho meia polegada. Eu dividi a polegada em 4 partes iguais, eu tenho 1/4. Se eu dividir a polegada, né, em 16 partes iguais, eu vou ter 1/16. Então isso aqui é como se eu pegasse uma barra de chocolate e dividisse ela em 16 pedaços. Né? Um dos pedaços, quando é 16, vai valer 1/16. Quando eu dividir em 8 partes, cada pedaço, né, ou seja, cada medida vai ser 1/8. Então por aí vai. Né? Então se eu quiser falar aqui, ó, aqui é 1/16, aqui é 2/16, mas como a matemática ensina a gente a simplificar, a gente está lendo 2/16. Ok? Bom, também. Então aqui, ó, um exemplo para vocês de como eu faço a medida em polegadas e em milímetros. A medida em polegadas está aqui, 1/4, ok? Então aqui é 1 polegada inteira, mais 1/4 da polegada. Aqui, nessa engrenagemzinha, ela vem até o 1, depois do 30, lembrando, né, pessoal? 1 centímetro, 2, 3 centímetros, e depois de 3 centímetros, cada tracinho desse equivale a 1 milímetro. Então, esse aqui é o 31. Então, seria 31 milímetros. Ok? Mais exemplos aí para vocês entenderem como é que funciona. Então, se eu peguei esse parafuso aqui, ó, medi até aqui, ó, 2 polegadas. Né? Então, o A aqui equivale a 2 polegadas. O B aqui equivale a 26 milímetros. Bora pensar, né? Simples, muito tranquilo. Bom, outra coisa importante, pessoal, é a questão da folga. Tem muita gente, eu lembro de gente que quando eu trabalhava na oficina de manutenção, o pessoal pegava a trena e batia aqui com o martelo, batia nesse ponto com o martelo, porque acreditava-se, né, que isso aí daria falha na medição. E não dá. Né? Quando eu for medir na parte externa, basta eu encostar, né? Eu encostei, ele vai compensar essa chapinha que tem aí, tá? E aqui, ó, a mesma coisa, quando eu for esticar, ela vai compensar a furação. Então são duas situações. Aqui compensa a chapinha, quando eu encosto, e aqui compensa a furação, né? Da folga que tem lá nessa pecinha. Então, o certo é manter ela normalmente. Então, não há problema nenhum, não. Ok? Aí, algumas medições em milímetros, que aí já é o nosso propósito. Ficou menor, vou colocar até o óculos aqui para a gente poder enxergar melhor. Está aqui a trena em aberto, né? Essa aqui só em milímetros. Então, se eu tenho aqui uma medida aqui, por exemplo, olha que bacana, olha. Então, uma peça, ela tem 60 milímetros de largura. E aqui a trena está me mostrando, ó, 60 milímetros. Tem uma outra parte aqui da peça, que aí, né, visualizando ela em outro ponto, não que ela tenha 150 milímetros, mas como ela começou no 90, eu vou tirar 150 menos 90, vai dar os 60. É porque às vezes vai ter situações que eu não vou conseguir usar, né, a ponta da trena. E aí eu vou medir num processo onde eu vou medir daqui, por exemplo, daqui até aqui, e vou colocar a trena já começando do 10, por exemplo. Do 10 centímetros, que seria 100 milímetros. Ok? Tá aí, ó, questão de a forma, né, que você pode usar para fazer as medições internas de uma caixa. E aí aqui, ó, na leitura A, eu tenho 40 milímetros, na leitura B eu tenho 90, tá? Pessoal, presta atenção para fazer uma boa provinha depois, hein? Na C, eu tenho 154, tá? Na D, eu tenho 193, e na E eu tenho 229. Tá? Então, essa aí é a questão das medições. Olha que bacana, é muito interessante.
né? Instrumento fácil de trabalhar e muito interessante ao mesmo tempo, tá? Então aqui, por exemplo, se eu estou medindo essa peça, esse desenho aqui, ó, tá em corte, tá? Um desenho feito em corte, um corte parcial, a parte de baixo não está cortada, a parte de cima está cortada, tá? Então tá aqui, ó, 204 milímetros é o comprimento desse eixo, começa medindo daqui até aqui, tá dando 204, né? A medida aqui, ó, dessa ponta de eixo aqui, ela tá dando 150, não, 150 não, desculpa, 52 milímetros. Aqui na lupa, uma lupazinha para poder a gente enxergar melhor, assim como tinha a lupazinha em cima para enxergar melhor, ok? Bom também, olha que interessante. Tem aqui um desenho de uma peça cortada, tá? São duas peças, a gente pode ver isso pelo sentido do chanfro, né? A linha de achura, ela está no sentido, né? Nesse sentido, e a outra está em sentido contrário. Então isso aí mostra que eu tenho duas peças fixadas por um parafuso, tá? Um parafuso rosqueado. E aí, esse parafuso rosqueado, eu quero saber as medidas aqui. Ah, qual que é a medida da chapa? Então, venho daqui, coloco até aqui, vou subindo e tem aqui, ó, 66 milímetros. Né? Se eu quiser saber, por exemplo, a profundidade que o parafuso entrou aqui, ó, vou pegar 53, 52 milímetros. Tá? Então, pessoal, é interessante demais vocês prestarem atenção nesse exercício para poder fazer as atividades, né, lá na nossa apostila. Tá? As boas trenas, elas apresentam uma boa precisão de medida. A precisão indica o erro máximo que uma medida pode ter. Então, aqui no caso, aqui, por exemplo, aquilo que eu falei anteriormente com vocês. Olha, classe 1, classe 2 e classe 3. Né? Por exemplo, numa trena de 2 metros, a classe 1 tem uma precisão de mais ou menos 30 centésimos. Tá? Em comparação, a classe 2 tem mais ou menos 70 centésimos. A classe 3 tem uma precisão de mais ou menos 1,40. Ou seja, se eu precisar de realizar uma medição com maior precisão, eu tenho que usar a trena classe 1, né, que ela vai me dar aí uma probabilidade de falha, né, que seria o inverso, né, da precisão, de 30 centésimos, enquanto a classe 3, uma precisão de falha de 1,40. Ok, pessoal? Então, meu amigo, aluno, é bom ficarem atentos a esse tipo de informações, é aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Né? Você saber medir é uma coisa, você compreender a medida é outra completamente diferente. Espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado vocês a entender melhor sobre o que é uma trena, né? E desmistificar tudo aquilo que a gente precisava de compreender e às vezes ficava aí, a gente só via as figurinhas e não entendia. Obrigado pela participação. Não esqueça de fazer as atividades. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Ah, bom. Aí agora a gente fecha. Estar on board. Isso. Pessoal, continuo pedindo, não esqueçam de fazer os exercícios. Bom, vamos lá, só descobrir onde fechar. Aqui, record, fist, one. Yes.
20 minutos, muito bom.